Muito bem, chegamos à aula 4 e vamos falar de aspectos da filmagem. Então, o que é muito importante de princípio para você filmar, independente se é uma ficção, se é episódio para o YouTube, TikTok, se é um longa, você precisa saber visitar previamente o ambiente no qual você vai fazer as filmagens, né? Claro que esse cenário é muito mais caro às ficções, né, e os documentários, porque quando você não tem um conhecimento do ambiente, você tem um problema que é trabalhar com hipóteses que você desconhece, né? Então você precisa visitar com o seu diretor de fotografia, com o responsável por som, para você entender como é que é a luz no ambiente, você entender até a movimentação da câmera, né, que tipo de planos vocês querem fazer depois que é feita uma decupagem dos planos, né, do roteiro. Então precisa ir no lugar para entender, olha, podemos colocar a câmera aqui, aqui mais aberta, aqui mais fechado, os personagens entrevistados aqui, os atores vão sair daquela porta, vão até lá. É muito importante essa visita prévia, tá? Até para trabalhar questões cênicas, né? Como é que vai ser essa movimentação dos personagens, o que eles vão fazer com os lugares, né, que você procurou e que a produção trouxe para você. Tá? Então, tudo isso é muito importante, independente do tipo de função que você esteja exercendo ali à frente do projeto. Tá? E aí, a outra questão, né, da visita é a questão da iluminação, porque o som, né, e a iluminação são fundamentais como aspectos para observar. Então, primeiro, como que entra uma luz direta ali? Que tipo de material, de equipamento que vocês vão levar para ter uma iluminação boa, para não ficar com muita sombra, para ficar uma iluminação de qualidade que vai se refletir na imagem, nos tipos de enquadramentos utilizados, que tipo de equipamento tem que ficar, que tipo de equipamento tem que levar. E se você não tiver recurso para ir até o lugar, que você se municie das maiores informações, conversando com as pessoas, pedindo para mandar foto, gravação, tudo, tudo, tudo que você puder, tá? E a mesma coisa para o som. Por quê? Quando você vai gravar, basicamente você tem que pensar, né? Se você for fazer um documentário, é aceito que você trabalhe, por exemplo, com uma lapela, o que elimina o som ao redor, né? Só que dentro de uma ficção, não, porque você quebra o contrato de veredicção e quebra a quarta parede. A pessoa enxerga o microfone e quebra aquela magia que você está construindo pela veia ficcional. Então, quando você for trabalhar com um microfone de captura direta ou que capte todo o ambiente, né, um, um microfone 360 ali, você precisa saber que tipo de barulho que tem ao redor, se é que tem obra, se passa muito carro, né? Se dá muito eco, se reverbera muito a voz, tudo isso tem que ser observado com antecedência, tá? E a mesma coisa, para entender que tipo de material, que tipo de microfone, o que se leva, tá? E quando não tiver recurso, como eu falei, conversa com as pessoas para entender, tá? Sobre esse entendimento com a equipe, é muito importante que os técnicos, principalmente, né, fotografia que está analisando tudo, né, o diretor de fotografia, ou você que está ali com a câmera, e a pessoa que está fazendo a captura de som, que eles interrompam imediatamente em qualquer tipo de problema que houver, porque não dá para gravar de novo, você perde a cena, interrompe o fluxo de pensamento, às vezes, do seu entrevistado, no caso de um documentário, desculpe. Então, quer dizer, isso tem que ser muito bem alinhado, tá? E a mesma coisa, quando você ligar a câmera, né? Na ficção, o que é importante? Primeiro, é você ter um trabalho prévio com os atores. Então, como você deve saber, né, com grandes produções, às vezes você tem um diretor cênico que vai ajudar a exprimir, né, ou tirar dos atores aquilo que eles precisam para cada cena. Por isso que o roteiro tem que ter muito cuidado, tem que estar bem acabado, bem dividido, com comentários. Você precisa ensaiar individualmente, em grupo. Quanto mais você tiver encontros prévios, mais os atores vão chegar afiados até o momento da cena, tá? Mesmo que você trabalhe com um método que queira exprimir algo ali no momento, é muito importante esse trabalho prévio para que o ator chegue preparado, sabendo suas falas, né, sabendo onde ele vai se movimentar, o que é que ele tem que fazer, o que é que cada cena demanda. Já no caso do documentário, quando você vai entrevistar uma pessoa, existem dois caminhos possíveis. O primeiro, claro, é tentar deixar o convidado mais à vontade com a câmera, porque assim que a gente liga a câmera, a realidade se desfaz. Entra o nível de uma performance, né? Um modo de existência de performance. A pessoa está ali falando coisas, mas ela está performando porque ela sabe que tem uma câmera diante dela. Então é importante que seja fluido essa relação câmera e entrevistado, e isso você adquire com o tempo, com conversas, né? Deixando a pessoa à vontade a ponto que ela esqueça da câmera ali. Dependendo do tipo de assunto, claro, você vai entrar num contato mais belicoso com o entrevistado,
E aí depende do tipo de assunto, do tipo de acusação, do tipo de asserção que você faz sobre o mundo, que pode ter uma reação reversa, né? E a magia do documentário é justamente essa, é não saber o que você pode esperar do material. Às vezes um entrevistado pode render muito, outros podem ser uma grande decepção. E o material, ele é o que é. Aí depois a decisão sua vai ser o que fazer com esse material depois. E falando em material, uma das coisas que é muito importante é, se você vai trabalhar com material de arquivo, faça antes de filmar a sua pesquisa, a sua averiguação de todas as imagens, porque isso pode poupar tempo, dinheiro e filmagens desnecessárias. Às vezes, alguém já fez isso, a filmagem que você queria mostrar, e que tem dentro dela em si, como um documento histórico daquele momento, algo que você não vai conseguir reconstituir, e se reconstituir pode ficar uma porcaria. Então é importante você conhecer todo esse material para ir filmar, abrir câmera já ciente daquilo que não é necessário ser filmado, tá? E aí, outra coisa que é muito importante quando se fala em momento de filmagem, que é você ter um planejamento de cada uma das diárias muito bem ajambrado, com horários, com espaçamentos, levando em conta a movimentação e não marcar muita coisa no mesmo dia, porque vai acontecer problemas, vai ter atraso, ator atrasa, convidado atrasa, dá problema, cai energia, dá chuva. Então, leve em consideração, tá? Esse tipo de coisa na hora de você decidir gravar, né? Dá um espaço para que as coisas aconteçam, você não fique numa correria que vai ocasionar uma série de problemas, tá bom? E aí então, tudo isso que você precisa saber na hora de filmar, e agora a gente vai falar sobre o que fazer com o material. Então, na próxima aula nós vamos falar sobre edição.